Bom dia, gente. Estamos iniciando aí mais uma semana, né? Essa semana é a semana de revisão, como eu avisei vocês. A gente terminou o nosso conteúdo do livro, né? Na última videoaula da semana passada. Então, essa semana a gente vai ter 2 videoaulas, né? Na data de hoje e na sexta-feira, que são conteúdos revisionais. Então, o que a gente vai ver, né, nesses videoaulas? Eu vou corrigir com vocês os exercícios que eu passei para casa e vou completar algumas coisas de revisão. Como o conteúdo da nossa prova é apenas o capítulo 3, eu vou preencher na videoaula de hoje com vocês essa tabelinha aqui, tá? Que é a tabelinha para fixar, que ela tem em todos os finais do capítulo. Tanto o capítulo 1 quanto o capítulo 2, a gente fez isso em sala de aula, tá? Então, a gente vai fazer agora completar essa tabela. Essa parte da tabela está na página 79, tá? Capítulo 3, página 79 do livro de História. E ela vem falando com a gente, né? É uma revisão do conteúdo que foi trabalhado no capítulo 3. Então, assim, vai ajudar muito a vocês a estudarem, né? A semana que vem já é a nossa semana de prova. Então, essa tabelinha aqui ela é um resumão do que foi trabalhado, do que foi dito no capítulo 3. Obviamente, vocês não vão estudar só por ela, né? Mas ela já ajuda vocês a entender, né? A resumir um pouco o que se trata do capítulo, tá bom? Então, peguem o livro de vocês, vamos começar, tá? Eu vou explicando cada questão, cada tabelinha, o que é para responder, e vocês vão me acompanhando, tá bom? Então, vamos lá. Eu montei a tabela, gente, tá bem parecida com a tabela que tá do livro, tá? Só que eu não consigo botar ela inteira numa imagem só, porque minha tela é pequena e vocês não vão conseguir ler. Então, eu montei a tabela igual tá no livro. A primeira coluna, né, ela tá escrito são os novos povos, e aí nós temos os novos povos africanos na tabela 2 e pré-colombianos na coluna 3. Então, nós temos 3 colunas na nossa tabelinha, tá? A primeira são novos povos, então é para todo mundo a mesma coisa. E aí vem a segunda e a terceira coluna. A segunda coluna são os povos africanos e a terceira coluna são os povos pré-colombianos. Então a gente pode separar esse livro, né, esse capítulo, em 2 partes: povos africanos e povos pré-colombianos, tá? Então é a partir desse capítulo que a gente vai estudar para nossa avaliação. Então vamos lá. A parte que já vem preenchida é a parte que já está escrita no livro de vocês. Então vamos para a segunda coluna, que está escrito assim: África Mediterrânea, berberes e tuaregues. Ou seja, ele está querendo dizer quem que convivia nessa área, nessa região da África, tá? Peraí, pegar água. Beber um cadinho de água, minha garganta está ficando seca. Tô começando o vídeo de vocês agora, mas eu já gravei outros vídeos, né? Então vamos lá, gente. Então, na África Mediterrânea, conhecida também como África do Norte, nós temos povos berberes e tuaregues. E na África subsaariana? O que nós temos na África subsaariana, né? Então, na África subsaariana, nós temos uma grande diversidade cultural que a gente não consegue dizer quantos são, né? Então, a diversidade cultural na África subsaariana, que é a África abaixo do Saara, é muito densa, é muito grande. Né? A gente tem os reinos de Mali, os reinos, né, de Gana, temos também a questão dos reinos Banto, né, dos Yorubás. Então, é uma grande diversidade cultural. A gente não pode caracterizar como apenas 2 povos, como é o caso da África Mediterrânea. Sem falar que a África subsaariana ela é muito maior em questão territorial que a Mediterrânea, tá? E aí, já vem falando sobre os reinos da bacia do Niger. São 3 reinos, né? O primeiro reino aí é o reino de Gana, entre o século 3 ao século 9. E o grupo dominante de Gana são os Soninques, né? Soninques, que eles chamam assim. Então, a resposta já tá aí, Soninques. Também já tá escrito no livro. A capital é Cumbisalé, ou seja, é a capital desse reino. A religião é politeísta, animista, cultos tradicionais, ou seja, é uma religião que acredita, né, politeísta em vários deuses,
animista, questão, né, desses deuses seres animados, como o deus da chuva, deus do sol, né? Isso eu já expliquei para vocês. E aí, depois do reino de Gana, nessa segunda coluna, vem o reino o reino Mali, tá? Mas o Mali a gente vai ver no próximo slide. Então vamos pular para a terceira coluna, que são povos pré-colombianos. Aí vem assim, povos coletores, aí vem, né, umas duas linhas, e depois vem povos coletores e agrícolas, pueblos iroqueses, tupi-guarani, tá? Então, esses são os povos coletores e agrícolas que a gente considera como pré-colombianos. E quais são esses povos coletores? Quem são os povos coletores? São todo o resto, né? Esquimós, comanches, cheyennes, tapuias e chavantes e charruas, tá? Então, nós temos aí uma variação de povos pré-colombianos, além daqueles que a gente conhece que são mais desenvolvidos, tá? E vem depois, abaixo dos povos coletores e agrícolas, vem os povos agrícolas, somente agrícolas, né? Ou seja, são mais desenvolvidos. Povos coletores são aqueles nômades, né? Eles não têm nada desenvolvido, nem tecnológico, é apenas questão de caça e coleta. Ou seja, caçar animal e coletar alimentos, né? Que já estão plantados ali na natureza. Povos coletores e agrícolas, coletores em questão, né, de coleta, também mantém a caça e começa a desenvolver a agrícola. E os povos agrícolas já têm um desenvolvimento tecnológico maior, e aí só sobrou os três povos, né, mais que a gente estuda mais no final do livro, que são considerados com maior desenvolvimento tecnológico, maior estrutura, né, que são os maias, os astecas e os incas, tá? O que eu tô botando de vermelho, gente, são as respostas que vocês vão colocar na tabela. É só vocês irem acompanhar que vai estar igualzinho que tá no livro, tá bom? Eu tô com o livro aberto aqui, ó, para me basear, para vocês conseguirem também, né, seguir. Então vamos para o próximo, né, seguindo a nossa tabelinha aí. Próximo slide. Chegamos ao reino de Mali, povos africanos, segunda coluna. Reino de Mali está abaixo do reino de Gana. Aí o reino de Mali, século XIII ao século XVI, e vem tudo em branco, né? O reino de Mali é todo para a gente preencher. A gente pode se basear pelo que está aqui no primeiro, né? Grupo dominante, Soninques. Então, quem são o grupo dominante do reino de Mali? São os Malinke, tá? Normalmente, se vocês repararem, o início do grupo dominante é o nome do reino, né? Apesar do Soninques não parecer muito com Gana, Malinques já remete ao nome de Mali, tá? Então, Malinques é o grupo dominante. A capital. Qual é a capital do reino de Mali, né? É Niani, e a religião, ela acaba sendo conversão ao Islã e a tolerância religiosa. A gente viu que no reino de Mali, né, o reino, né, o Malinke, ele acaba se convertendo ao Islã, né? Então há uma conversão ao Islã devido à influência, né, dos povos árabes, mas também é um reino de tolerância religiosa. Então não é porque ele se converteu que todos vão se converter, há uma tolerância aí. Reino de Songhai, século XV ao XVI. O grupo dominante são Songhai, é o mesmo nome. A capital é Tombouctou. A religião também teve uma conversão ao Islã, né, uma tolerância religiosa igual ao Mali. E as atividades econômicas comuns era extração mineral, agricultura, pecuária, comércio de ouro, sal, tecidos, nós de cola e escravizados. Essa atividade econômica comum é comum para os três reinos, tanto Gana, quanto Mali, quanto Songhai, tá bom? Então, esses três reinos apresentam atividades econômicas incomuns, né? O que os três têm em comum. Vamos agora para a terceira coluna, que é os povos pré-colombianos. Vem falando sobre os Olmecas. Essa parte dos Olmecas, ela já vem escrita. Então, 1500 a 500 a.C., calendário, arte basáltica e Teotihuacan, que é, né, a cidade, a capital dos Olmecas, que é 500 a.C. a 700 depois de Cristo. E aí vem umas linhas em branco, né, para preencher.
Então, o que eu colocaria aqui? O que faltou falar dos Olmecas? Né? O que mais nós temos para falar dos Olmecas? Então, eu coloquei sistemas de irrigação, palácios e templos piramidais. Então, são características importantes sobre os povos Olmecas, né? Que foram os primeiros povos aí pré-colombianos que a gente encontra, né, no continente americano. Então, eles tinham um calendário, eles tinham a arte basáltica, né? Tanto que tem aquela imagem daquela estátua, né? Um rosto em basalto. Teotihuacan é a sua capital. E o sistema de irrigação é uma tecnologia, vamos dizer, né? Desse povo. E construção de palácios e templos piramidais. Lembra muito a pirâmide do Egito, né? Mas não estamos falando do Egito, porque o Egito ele já fica localizado na África do Norte. Então, estamos falando subsaarianos, um clima diferente, né? Um tipo de construção diferente. Apesar de seguir a estrutura piramidal, era com base em basalto, né? Era diferente a fonte, não era, né, igual no deserto do Egito, a questão de areia e tudo mais. Aí vem falando sobre os povos dos maias. A localização é a península do Iacutã, do Yucatán, né? Yucatán. E a ordem política. O que seria a ordem política? É como que os maias estavam organizados, né? Eles estavam organizados entre cidades e estados independentes. O governante é a Alaquiunic, né? A ordem social, ela é estamental, ou seja, vem da questão do Estado, né? Uma estrutura muito semelhante ao que a gente tem hoje, de ter um governante, né? Um governador para o reino todo, para os seus povos todos, uma divisão de quem responderia a cada reino. A sua ordem econômica era agricultura e comércio, era a fonte principal, né, da economia dos maias, era a base da economia dos maias. E a sua religião também era politeísta, acreditavam em vários deuses, tá? Então vocês vão preenchendo, né, conforme a gente está seguindo aqui a nossa tabela. E vou continuar, tá? Depois vocês dão um pause no vídeo, copiem com mais calma, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Reinos e Yorubás da Guiné, né? Nós estamos aí na segunda coluna sobre os povos africanos. Então já estamos falando do reinos e Yorubás da Guiné. Então nós temos aí 3 reinos, que é o Ilê e Fé, Oió, Benin. Então esses são os 3 reinos e Yorubás da Guiné. E tem centro político, militar e mercantil. Ou seja, cada reino desse, né, que pertence ao Yorubá, ele tem uma fonte. Benin, ele serve como centro mercantil. Oió, ele é o centro político, militar e mercantil. E Ilê Fé é o centro religioso, né, o sagrado, centro sagrado, religioso e mercantil também, tá? Então nós temos aí 3 reinos dentro dos reinos iorubás da Guiné. A religião de todos eles é a mesma, que é politeísta, baseada nas crenças aos orixás, tá? Agora vamos ver as atividades econômicas comuns entre esses 3 reinos, né, que são os reinos iorubás. Eles têm como atividade econômica comum artesanal e mercantil. Artesanal vem de artesanato, mercantil de mercado. Então eles também faziam vendas, né? Compra e venda, troca entre ouro, marfim, prata, cobre, bronze, noz de cola, pescados, pimenta e escravizados. Isso serve para a gente tirar aquela imagem que a gente tem que a África é um reino pobre, que a África era primata, que quando os europeus chegaram só tinha selvagens. Não, eles tinham uma estrutura. Nós tínhamos reinos estruturados, tá? Que inclusive vendiam escravos para fora. Então, não é achar que a África é pobre. Povos pré-colombianos, terceira coluna. Vem falando sobre os astecas. Os astecas vem toda preenchida, né? Não tem nada pra gente preencher, mas eu vou ler pra gente poder revisar. Os astecas é entre 1325 e 1521, é o ano, né? Mais ou menos estimado aí entre os astecas que existiram. A localização foi no Vale do México. A sua ordem política ela é a base imperial, então é questão de um império, né? Não é uma ideia estatal igual aos maias, é uma ideia imperial. A sua capital é o Tenochtitlan, né? Tenochtitlan, é um nome meio complicado de falar, né? Mas é a sua capital. Seu governante é Tlatoani. A ordem social é estratificada. Então,
aquela pirâmide, né? Ai, peraí, gente. Oi, nossa, eu não tô muito bem, não, né? Vocês repararam que nos vídeos eu tô com uma crise alérgica terrível. Ordem econômica é a agricultura e o comércio, igual eram com os maias, e a religião também é a mesma, politeísta, tá? Então vamos dar continuidade aí à nossa tabela. Vem o Reino Banto do Congo, já estamos aí no finalzinho da nossa tabela, né? São os últimos itens, tanto da segunda coluna quanto da terceira coluna, que é o Reino Banto e os Incas. O Reino Banto do Congo, a capital é Mbanza Congo, a sua religião também é politeísta, porém era baseada na crença dos antepassados, né? E houve aí uma conversão ao cristianismo. Vocês lembram no vídeo anterior que eu contei essa história, né? Que o rei, ele se converteu ao cristianismo através da questão dos europeus, porém houve uma tolerância. Muitos do que viviam no Reino Banto se mantiveram, né, com os antepassados politeístas. Então, houve uma mudança aí. O cristianismo acredita no único Deus, então ela não é politeísta, é uma religião monoteísta, tá? Isso é importante. Vamos ver quais são as atividades econômicas do Reino Banto. Então, a gente já tinha metalurgia, a tecelagem, o artesanato e o comércio. O comércio de ferro, cobre, sal, tecidos de raifa, marfim, cerâmica e escravizados. Então, reparem, o comércio de escravo já existia antes mesmo dos europeus chegarem na África, tá? Isso é importante. Sobre os povos pré-colombianos, chegamos aos Incas, 1438 a 1533. Esses povos, eles vêm todo em branco para a gente preencher, né? Então, a localização dos Incas é entre as Cordilheiras dos Andes, tá? A sua ordem política também era uma base imperial, igual era dos astecas, diferente dos maias, que era uma base, né, estatal. A sua capital era Cusco. Esse país ele existe até hoje, tá, gente? Existe. Cusco é muito famoso. Governante era Sapa Inca. Esse nome achei muito engraçado, né? Sapa, Sapa Inca, sapo, né? Inca, referente ao reino. A ordem social também era estamental. A sua ordem econômica, reparem que aqui eu não tenho mercantil, tá? Só tenho agricultura, eu não tenho comércio. E a religião também era politeísta. Ou seja, nós estamos falando até agora, né, de um resumão de cada reino, no caso dos povos africanos e dos povos pré-colombianos, né? Qual a característica principal de cada um deles. Então, essa tabela, essa parte do para fixar, ela vai ser muito importante, né, para resumir todo o nosso capítulo. Então, vocês podem estudar por ela, né? Não só por ela, mas já dá uma base para vocês estudarem, tá bom? O nosso próximo vídeo vai ser a correção das atividades, né, da parada complementar e do teste de seus conhecimentos, tá bom? A parada complementar tem muito texto, então eu vou parar esse vídeo aqui e no próximo a gente continua a falar sobre as paradas complementares e o teste de seus conhecimentos, tá bom? Então tenham aí uma boa semana de estudos. Hoje vocês não vão precisar me enviar por e-mail, tá? Essa tabela, vocês vão preencher. É mais para vocês terem uma base de estudo. Não precisa enviar para mim, tá bom? Então, beijinhos e até o próximo vídeo.